Então disse o Senhor: Eis que eu faço um pacto, farei diante de todo o teu povo maravilhas quais nunca foram feitas em toda a terra, nem dentro de nação alguma. E todo este povo no meio do qual estás verá a obra do Senhor. Êxodo, capítulo 34, verso 9. Hoje eu vou compartilhar com você algo que pode passar despercebido na Parashá desta semana, mas precisamos ter em mente que nada que esteja ali na Torá, ali está por um acaso. Tudo é intencional. Então eu peguei algumas frases que estão presentes nos versículos da Parashá, que vou deixar na descrição deste vídeo, onde se encontra este texto sobre o qual estamos conversando, para você conferir mais tarde. Pois bem, é na porção desta semana que se encontra o grande pecado da adoração ao bezerro de ouro. Antes disso, Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus se revelou a ele, passou para ele as tábuas da aliança. Moisés desceu com as tábuas, chegando lá embaixo, como Deus já havia avisado para ele. O povo estava todo ladeira abaixo, ali em festa, em holocaustos e sacrifícios em homenagem ao bezerro de ouro, que inclusive disseram que aquele foi o Deus que tirou eles do Egito, pois, como eu disse, Moisés ficou irado, jogou as tábuas no chão, quebrou tudo, brigou com Arão. E imagina a confusão que foi aquilo. Mas mesmo assim, Deus, tendo dito que ia castigar esse povo, que ia dizimar esse povo, na verdade, ia fazer uma outra nação a partir de Moisés, Moisés não aceitou isso. Intercedeu, e orou, e chorou, para que Deus retomasse essa aliança com o povo. E o que chama atenção neste texto é que Deus não se refere a essas pessoas como povo dele. Moisés fala: torna-nos sua herança, considera-nos como seu povo. E Deus não dá o braço a torcer. Ele fala: esse povo que você trouxe do Egito, eu vejo graça em seus olhos, mesmo você estando em meio desse povo. E palavras assim, onde Moisés pede para que Deus considere este povo como dele, e Deus finge que não entendeu e fala que esse é o povo de Moisés, não é o povo de Deus. E aí a gente se pergunta, lendo essa porção de estudos especificamente, por que Deus não diz que esse é o povo dele? Por que Deus não prometeu aos filhos de Israel que eles herdariam a terra que mana leite e mel, que Deus estaria com eles para sempre, todo sempre? E quando acontece essa coisa de dizer de quem é este povo, Deus não assume. Você já parou para pensar sobre isso? Aliás, quando leu essa passagem, você prestou atenção neste detalhe? Já deixa aqui nos comentários para enriquecermos o diálogo. Para entendermos e podermos nos aprofundar nesta mensagem, nós vamos ter que voltar lá no Egito, quando Moisés chegou ali para libertar o povo de Deus. Aconteceram as 10 pragas, nós temos vídeo aqui no canal sobre isso, e dividiu o Mar Vermelho, o povo atravessou, os egípcios ficaram para trás, tudo isso que nós já sabemos. Mas existe um povo que saiu do Egito junto com os israelitas, que em hebraico se diz
Erev Rav. Erev Rav. Este Erev Rav significa multidão mista. Então, junto com os israelitas, povo de Deus, saiu também uma multidão mista. Egípcios e outros que estavam ali viram tudo o que aconteceu naquele momento das 10 pragas e algumas pessoas começaram a temer a Deus e concordaram que aquele era o Deus certo, em detrimento de todos aqueles deuses que existiam ali. Outros saíram por medo, outros saíram meio assim, não sabiam nem para onde estavam indo, mas foram. E além disso, os israelitas. Então não foi só o povo de Deus que saiu do Egito com Moisés. E Moisés concordou em levar esse pessoal, tornando-se, é claro, responsável por eles. Deus não foi libertar essas pessoas, Deus não chamou essas pessoas. Deus chamou os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Mas Moisés quis levar esse pessoal aí. Então é como se fosse assim, olha, meu pacto é com os da casa de Jacó. Você que está trazendo esse povo aí. Então é por isso que Deus nunca se refere àquelas pessoas como seu povo. Mesmo porque quem suscitou aquela adoração ao bezerro de ouro foram justamente esta Erev Rav. E foram eles os responsáveis por todas as murmurações que aconteciam. Eles incitavam o povo, é uma falaçãozinha aqui, outra falaçãozinha ali. Quando vê, já está todo mundo murmurando. E foi também por causa deles que Israel ficou 40 anos no deserto. Muito bem, nós estamos vendo que Moisés está intercedendo por esse povo. Moisés está pedindo para que Deus inclua essas pessoas no povo dele. E Deus, por sua vez, está dizendo, não, isso aí é coisa sua. Não vem me colocar nesse meio, não. Não é minha responsabilidade, você que quis trazer esse pessoal aí. E Moisés está ali, intercedendo para que este povo seja enxertado no povo de Israel. Agora, Deus, considerando ou não este povo como parte do povo dele, o povo já está ali. Não tem como jogar essas pessoas fora, mandar elas embora. De certo modo, então, elas fazem parte. E para Moisés é importante que eles façam parte. Moisés faz questão da presença dessas pessoas ali naquela comunidade. E, com o tempo, essas pessoas podem vir ou não a fazer parte desta nação de coração. E, a partir do momento que essas pessoas saíram junto de Israel do Egito, e vai passando o tempo, fica difícil discernir quem é daqui, quem é dali. Existem, claro, alguns costumes que os israelitas tinham, que esse povo não tinha, mas um vai aderindo ali à cultura do outro, foram se misturando e se moldando mais na cultura de Moisés e dos israelitas de um modo geral, mesmo não sendo ali o mesmo povo. Dentro de nós, que na verdade é isso que nós estamos querendo saber, existe Israel e existe Erev Rav. E existe Moisés ali no meio, mediando entre um e outro. Nós temos o nosso lado incrível, mas nós também temos a nossa sombra. E essa sombra, ela não é externa, como eram os outros inimigos de Israel. Eu já falei em algum vídeo, não vou conseguir mesmo lembrar em qual deles foi, mas Israel tinha muitos inimigos. Simbolicamente falando, cada um significa uma coisa. Os amalequitas são os piores dos inimigos de Israel. Tem os jebuseus, tem os cananeus,
Tem os moabitas, tem os amonitas, tem os egípcios. E os egípcios, simbolicamente falando, eles eram do nível mais baixo, mais próximo das clipote, que chamam aquelas cascas que escondem a presença de Deus. Então, é como se os egípcios tivessem várias dessas cascas. Sempre que se refere ao Egito na Bíblia, é dito: vamos descer ao Egito. E para Israel, nós vamos subir para Israel. Geograficamente, no mundo é assim que é. Mas essa linguagem tem o seu significado. Então, os egípcios, eles estão agora junto do povo de Israel. Eles fazem parte de uma mesma nação, de um mesmo povo. E os egípcios murmuram, os egípcios reclamam, os egípcios atrasam a coisa. Atrasaram por 40 anos a entrada na terra de Israel. E Israel precisa resistir a isso, precisa ir contra esses egípcios, precisa se guardar os seus pensamentos, não dar ouvidos a essas vozes que vêm de fora. E não é exatamente assim que acontece na nossa vida. Nós não precisamos fazer escolhas do que pensarmos, do que falarmos e como agirmos. Tudo nasce nos pensamentos. E dentro de nós temos essas duas fontes de pensamentos, do Erev-Rav e dos israelitas. Nós temos os pensamentos da má inclinação e da inclinação positiva, daquela essência que vem de Deus e daquela essência que vem de Deus também, mas vamos dizer que vem ali do outro lado. Eu digo vem de Deus porque nada existe que não tenha vindo do Criador. E como nós percebemos neste estudo, não vamos nos livrar desta multidão mista. Nós não vamos nos livrar justamente porque Moisés, aquele mediador que está ali entre esses dois povos, intercede a Deus por eles. É como se Moisés estivesse dizendo: me dá força para iluminar este lado, traz este lado para a luz. Isto é, pode ser entendido como: traga ao meu inconsciente as coisas que interferem na minha vida para a luz. Faça com que eu possa ter consciência e que eu possa agir na minha vida de acordo com o que eu quero, e não de acordo com impulsos e hábitos de coisas que eu não consigo controlar, que vem do inconsciente, aquilo que já me faz agir sem pensar, que me faz ir muitas vezes para lugares que eu não gostaria. Apesar de saber o que eu quero fazer, muitas vezes eu faço o oposto, porque existe uma parte minha que está oculta. Traz a luz. Essa é uma forma de interpretar essa oração de Moisés. Faça com que essa parte seja clara, faça com que essa parte se converta, com que ela me ajude e que ela não esteja indo contra mim. Daí nós podemos ver que não tem como destruir isso, mesmo porque se destruir o nosso inconsciente, se destruir a nossa má inclinação, nós não somos mais quem somos, nós nos tornamos outra coisa. E não tem como estarmos neste mundo em que estamos sem essa má inclinação. Estas são as regras do jogo, digamos assim. É através da má inclinação que é possível o livre-arbítrio. Falei sobre isso em um vídeo também, vou ver se lembro qual foi para deixar destacado aqui no final deste. Você está vendo quantas coisas profundas nós podemos extrair das leituras semanais? E é interessante nós sabermos que o povo judeu, eles seguiam por essas parashiot,
que é o plural de Parashá. Eles veem como a semana sendo guiada por aquela energia. Então, nós estamos em que energia esta semana? Na energia em que vai acontecer a adoração ao bezerro de ouro. Na energia onde Moisés intercede pelo povo, como estamos falando até aqui. Nessa energia que as multidões estão ali juntas, e uma sem dominar a outra, sem ter aquela clareza de limites, tudo realmente muito misturado. A multidão mista falando e Israel acatando. Esta é a energia da semana. Então, que nós possamos prestar atenção, estejamos atentos aos movimentos, às coisas que acontecem na nossa vida, para que nós possamos tomar as melhores decisões com essas coisas que podem vir a acontecer. E não existe, realmente não existe decisão melhor do que deixar o seu like aqui neste vídeo, se inscrever neste doce canal e compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama. E nós nos encontramos na próxima página.